Pai faz escolha chocante entre filho e filha. Mas o que acontece depois é inacreditável. Lucas sempre foi conhecido como um empresário de sucesso em sua pequena cidade. Porém, sua vida desmoronou em um dia fatídico. O diagnóstico chegou como uma bomba: insuficiência renal. As palavras do médico ecoavam na mente dele, pesadas como chumbo. Você precisa de um transplante. Seus filhos não são compatíveis. A primeira reação foi de choque. A segunda, de desespero. Como assim seus filhos não poderiam ajudar? Miguel, seu filho mais velho, e Ana, a única filha, eram tudo o que ele tinha. Lucas olhou para eles e sentiu o coração apertar. E agora? A pergunta ressoava, sufocante. Ele não podia imaginar a vida sem um deles. Assim, pensou em algo impensável. Poderia um pai escolher entre salvar a vida de um filho ou de outro? A ideia se instalou como um vírus em sua mente. Miguel percebeu a turbulência na expressão do pai. "O que está acontecendo?" perguntou. Mas Lucas ainda não tinha coragem de revelar sua terrível decisão. A culpa o consumia. E em seu silêncio, a confiança dele começou a se desfazer. Ana, por sua vez, estava mais preocupada com o estado do pai do que com o próprio sofrimento. Mas quando Lucas finalmente confessou que estava considerando a possibilidade de um dos filhos ser o doador, isso rompeu algo no ambiente familiar. Ela sabia que salvar a vida do pai vinha com um preço. A gratidão que sentiria por ter a chance de viver também. Exava. E a sombra do ressentimento brotava em Miguel. "Como você pode pensar assim, pai?" Miguel gritou, com lágrimas nos olhos. "Como pode querer que um de nós escolha quem deve viver?" A dor de ser tratado como mero recurso fez o garoto sentir-se traído. Ele não conseguia entender como Lucas, seu herói, poderia pensar em dividir sua vida entre eles. Na mesma semana, um velho amigo da família, João, que todos acreditavam ter desaparecido, bateu à porta. Ele parecia exausto, com um olhar cansado, como se tivesse carregado o peso do mundo. "Eu tenho algo a contar", disse, com um tom grave. O que poderia ser tão importante que ele aparecia depois de tanto tempo? O coração de Lucas disparou de expectativa. João revelou que havia segredos obscuros interligando suas vidas. Ele se lembrou de um passado que Lucas preferiria esquecer, de rivalidades e promessas quebradas. O que nenhum deles sabia é que poderia haver outra chance, uma solução que envolvia uma conexão que Lucas nunca imaginou ser possível. Seus filhos poderiam ser compatíveis, mas a verdade exigiria mais do que amor e coragem. Os ecos da cidade, impregnados de segredos, pressionavam Lucas a fazer uma escolha. Ele se sentia na linha fina entre desespero e esperança. O que aconteceria se seu dilema não fosse só seu? Poderia realmente haver uma saída que salvasse não apenas um, mas os dois? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem ao menos avisar. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Jonas estava com o coração na boca. As palavras de João ecoavam em sua mente. Seus filhos podem ser compatíveis, mas isso pode destruir sua família. Ele mal teve tempo de processar a revelação, quando um barulho alto ressoou pela casa. Miguel, sentado à mesa. Da cozinha, havia derrubado uma cadeira, a raiva e a confusão estampadas em seu rosto.
Você está dizendo que pode haver uma solução? Então por que não me contou antes? Miguel gritou, o rosto vermelho de indignação. A tensão parecia sufocante, como um nó apertado no estômago de Jonas. Ana, que estava sentada no sofá, olhou entre os dois. Sua expressão uma mistura de medo e esperança. Eu não sabia, não fazia ideia de que existia essa possibilidade. João interveio, levantando as mãos, como se tentasse acalmar uma tempestade prestes a desabar. Mas a fúria de Miguel não se dissipou. E se a solução for nos colocar em risco? E se não houvesse escolha? O clima na sala tornava-se elétrico. Cada palavra pesada como chumbo. Era como se um abismo se abrisse sob seus pés. Ana se levantou, a ansiedade quase visível em sua postura. Pai, você não pode deixar que isso se transforme em uma guerra entre nós. Precisamos de união agora mais do que nunca. Jonas olhou para os filhos e sentiu seu coração se partir. Ele nunca quis que essa escolha fosse sobre rivalidade. O telefone que estava em cima da mesa começou a tocar, rompendo o silêncio tenso. A campainha soou como um sinal de alarme. E se for uma notícia do médico? Ana perguntou, saltando em direção ao aparelho. Jonas hesitou, olhando para cada um deles. O medo era palpável, como se algo estivesse prestes a desmoronar em suas vidas. Quando Ana atendeu, sua expressão mudou instantaneamente. A alegria que ela sentia foi transformada em confusão em um segundo. O quê? Não estou entendendo. Sua voz tremia. O silêncio se instalou, enquanto todos os olhos estavam fixos nela. É o médico. Ele disse que houve um erro nos testes de compatibilidade. Cada palavra que saía de Ana parecia um golpe. Eles disseram que pode haver uma possibilidade real de que nós três tenhamos compatibilidade e que um de nós pode ser um doador para o outro. Jonas sentiu seu coração parar por um instante. Era uma luz no fim do túnel, mas também um mistério profundo. Como assim todos poderiam ser compatíveis? A casa estava cheia de perguntas não respondidas. Uma mistura de esperança e desconfiança pairava no ar. Miguel agarrou braço da irmã. Mas o que isso significa para nós? O que realmente está acontecendo? A confusão em seu olhar fez Jonas perceber que aquela nova informação estava apenas começando a desvelar os segredos enterrados nas profundezas de sua família. Ana, que estava imersa em seu celular, olhou com os olhos arregalados. Tem mais. Eles estão dizendo que um dos seus órgãos, o meu, talvez não seja apenas doadora, mas milagrosamente compatível por um motivo que devemos descobrir. Jonas sentiu uma frenética mudança de temperatura na sala, como se uma tempestade estivesse se formando. Ele, que sempre se viu como o protetor da família, agora se sentia completamente impotente. O que isso significava? Que segredos estavam à espreita do passado, prontos para emergir? As revelações de João. Agora pareciam apenas o começo de um emaranhado de verdades dolorosas, e ele tinha certeza de que tudo o que acreditava saber sobre seus filhos e a própria vida estava prestes a mudar para sempre. Ana respirou fundo, ainda em choque com a ligação do médico. Não posso acreditar. Não é possível que tudo isso tenha sido um erro. Ela olhou para Lucas e Miguel, a esperança misturada com uma tensão palpável. Mas antes que alguém pudesse responder, o telefone tocou novamente. Uma mensagem de texto apareceu na tela de Ana. Era de João, o velho amigo da família. Precisamos conversar, agora. O coração de Lucas afundou. Olhou para os filhos e a sensação de desespero voltou. Tem algo mais que você ainda não nos contou. João? Sua voz havia adquirido um tom de desespero. João parecia hesitar. A tensão era visível. Há muito tempo houve um acidente. Algo que mexeu com as nossas vidas de maneiras que vocês não imaginam. Ele passou a mão na testa, como se tentasse extrair as palavras entaladas. Miguel estava impaciente. Do que você está falando? O que isso tem a ver com a gente?
O garoto parecia à beira de explodir. Os olhos de Ana se arregalaram. Espere, você está dizendo que o que aconteceu, com o que aconteceu entre nós e nossos pais, está relacionado com esse erro nos testes de compatibilidade? João chegou mais perto, as palavras se atropelando. Sim, muitas coisas estavam escondidas. Eu não quis que vocês soubessem, porque essa verdade poderia destruir tudo. Mas se o que o médico disse realmente for verdade, vocês precisam saber. Lucas sentiu uma pressão no peito. Que verdade? Fale logo! Ele estava quase gritando, e a ansiedade da situação pesada como chumbo. João respirou fundamente antes de falar, as palavras saindo de forma hesitante. Os seus filhos, eles não são apenas irmãos. Tem mais nessa relação do que vocês pensam. Miguel, Ana, vocês são mais do que irmãos. Vocês são, de alguma forma, primos. O silêncio caiu como uma bomba. Ana olhou para Miguel com horror. O quê? Como assim? O que você está dizendo? A boca dela se abriu em choque e a cor de seu rosto desapareceu. Miguel balançou a cabeça, como se tentasse afastar a confusão. Isso não pode ser verdade. Não é verdade. A raiva e a desorientação misturavam-se em seu olhar. O chão sob seus pés parecia desmoronar. João continuou, a voz tremulante. Quando suas mães eram jovens, houve um incidente, um relacionamento que ninguém sabia. E esse relacionamento resultou em vocês dois. Eu não pude. Eu não tinha certeza de como revelar isso. Até agora. As palavras de João ecoavam na cabeça de todos. Então, nossa vida inteira foi baseada em mentiras? Miguel estava apavorado, sentindo como se o mundo que ele conhecia estivesse virando de cabeça para baixo. Ana tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas nossos pais, eles nos deixaram acreditar que éramos apenas irmãos. Lucas se sentia perdido. Ficar doente e agora essa revelação devastadora. Ele não sabia se a situação poderia ficar pior. Espera, então se nós somos primos e de alguma forma isso funciona com os testes de compatibilidade, isso significa que um de vocês pode ser doador para o outro? Como é que eu não sabia disso? A tensão na sala era elétrica. Cada um estava perdido em seus pensamentos, absorvendo a magnitude do que estava acontecendo. A voz de Ana quebrou o silêncio. E se o jeito de salvar a vida do pai for nos unir ainda mais? Como podemos ter essa pressão sobre nós agora? A campainha soou novamente, interrompendo o torvelinho emocional. Todos se viraram, perplexos. O olhar de Lucas se fixou na porta, o medo enrolado em seu estômago. E se for outra notícia, outra revelação que... Pode mudar tudo de novo, ele murmurou, enquanto um pressentimento sinistro começava a rastejar para seus pensamentos. Uma sombra de dúvida pairava sobre o futuro da família. O que mais eles ainda tinham a descobrir e como essa nova verdade mudaria suas vidas para sempre. A campainha ressoou forte, cortando o silêncio pesado que pairava sobre a sala. Todos se viraram para a porta, a ansiedade palpável no ar. Lucas sentiu seu coração acelerar, aperto no peito. O que mais poderia vir à tona? Quem estaria ali agora? Foi Miguel quem, com uma expressão de determinação, decidiu abrir a porta. O movimento revelava um homem alto, com cabelo grisalho e uma expressão que misturava preocupação e alívio. Thomas, exclamou Ana, reconhecendo o antigo amigo da família, que tinha estado ausente por muito tempo. Ela não conseguia acreditar que ele estava ali. Vocês precisam ouvir o que eu tenho a dizer. Thomas começou, olhando nos olhos de cada um com seriedade. Eu tenho informações que mudam tudo sobre o que vocês pensam saber. O tom grave trouxe um novo nível de tensão ao ambiente. Lucas trocou olhares com seus filhos, o medo da verdade pairando sobre eles. O que você sabe? Miguel perguntou, a voz trêmula. A angústia estava clara em seu olhar.
a raiva e a confusão se misturando a um desejo desesperado por respostas. Thomas respirou fundo antes de continuar. Quando eu estava fora, eu ouvi coisas sobre o passado da sua família. Há mais segredos, coisas que afetam vocês. Agora, ainda mais segredos? Murmurou Ana, estupefata. Sim, não fomos apenas enganados. O que eu descobri é que, Lucas, você não é o pai biológico de Miguel. As palavras caíram pesadas no ar, não apenas para Lucas, mas também como um ultimato para toda a família. O silêncio era ensurdecedor. Até o relógio na parede pareceu parar. Miguel olhou para Lucas, incredulidade estampada em seu rosto. O quê? Como isso é possível? A raiva deixava sua voz trêmula. Lucas sentiu a vida escorregar de suas mãos. As lembranças do passado, os momentos felizes, tudo parecia desmoronar na mesma fração de segundo. Não pode ser, ele murmurou, tentando processar. Isso não pode ser verdade. É verdade, Thomas insistiu. E mais, o que seus pais esconderam do mundo. Miguel não é filho de Lucas, mas sim de um antigo amigo, um homem que tinha uma rivalidade com ele. Ele hesitou antes de continuar. E Ana, na verdade, você é filha desse homem também. O desespero tomou conta da sala. Lucas estava paralisado, a mente uma tempestade. A traição profunda o cortava como uma faca. Então, nós somos todos primos? A voz de Ana era um sussurro, a fragilidade dela caindo em um abismo emocional. Sim, isso explica a compatibilidade dos órgãos que o médico mencionou. Thomas confirmou, abaixando a voz. Seus destinos estão entrelaçados de uma forma que ninguém poderia imaginar. Miguel estava fora de si, a raiva transformando-se em dor. Como vocês puderam esconder isso? Como minha mãe pôde fazer isso comigo? As lágrimas escorriam pelo seu rosto, enquanto ele tentava fazer sentido da nova realidade. A cena era dramática. As emoções estavam à flor da pele. Ana, em prantos, olhou para o pai, suas esperanças agora parecendo pedaços quebrados. Então, tudo isso foi uma ilusão? Nós somos apenas primos? Lucas se sentiu como se tivesse caído de um precipício. Um mundo de mentiras desmoronando ao seu redor, e junto com isso, seu papel de pai, de protetor. Ele queria esclarecer tudo, mas cada palavra parecia se perder em meio à confusão emocional. Precisamos entender isso. Precisamos conversar. Lucas começou. Campainha soou novamente, interrompendo-o mais uma vez. A expectativa crescente. Um novo evento prestes a se desenrolar na tempestade de revelações. Quem mais pode estar vindo? Ana perguntou, seu coração batendo rápido por causa da tensão. Lucas estava em choque. O que mais tinham a enfrentar? Que punições ou verdades ainda poderiam ser reveladas? A campainha soou mais uma vez, com uma pressão parece agravar. Eu não aguento mais. Cada um sabia que um novo golpe poderia ser fatal. A incerteza do que estava por vir os fazia sentir como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Eles estavam no olho do furacão. E a única premonição clara era que o que quer que estivesse do lado de fora da porta mudaria tudo mais uma vez. A campainha ressoou forte, cortando o silêncio pesado que pairava sobre a sala. Todos se viraram para a porta. A ansiedade palpável no ar. Lucas sentiu seu coração acelerar, aperto no peito. O que mais poderia vir à tona? Quem estaria ali agora? Miguel, ainda em estado de choque, olhou para Lucas, as sobrancelhas franzidas. Você vai abrir? E se for uma nova bomba? Ele questionou, a voz trêmula. Eu vou, Lucas respondeu, a determinação na voz. Antes que pudesse hesitar, puxou a porta. À sua frente estava uma mulher de meia idade, com olhos profundos e uma expressão preocupada. Luciana, Ana exclamou, reconhecendo-a imediatamente. A mulher estava ali, uma amiga antiga da família. O que ela poderia querer? Luciana entrou com um ar tenso, fechando a porta atrás de si. Desculpem-me pela invasão, mas eu não posso esperar.
Há algo que vocês precisam saber. Sua voz tremeu e o próprio ar parecia carregar o peso de revelações. Todos a observaram, a expectativa crescendo. O que houve, Luciana? Lucas perguntou, tentando manter a calma. Lembro-me de algo que ouvi há muitos anos. Algo que pode ter a ver com a situação de vocês, ela começou. Quando eu e suas mães éramos jovens, houve um segredo. Um segredo que poderia mudar tudo. Lucas sentiu o chão sob seus pés tremer. O que você quer dizer com isso? O que você sabe? Ela hesitou, como se as palavras fossem uma carga pesada. Seu pai, Lucas, ele não é quem vocês pensam que é. A revelação caiu como uma bomba. Mãe, você diz que meu pai não é meu pai? Miguel questionou, a incredulidade transparecendo em seu rosto. Sim, e tem. Mas o homem que vocês conhecem como seu pai não é o verdadeiro pai de Miguel. O pai dele morreu há anos atrás em um acidente, muito antes de vocês nascerem. Então quem é o verdadeiro pai de Miguel? Ana perguntou, a voz até mesmo silenciosa. A sala estava sufocante. Luciana respirou fundo. O verdadeiro pai de Miguel é seu tio. Ele era casado com sua tia na época, e eu estava lá. Vi tudo acontecer. Eu não sabia como contar para vocês. Eu prometi que nunca falaria, mas agora, com a saúde de Lucas em risco, isso tudo precisa vir à tona. Os testes de compatibilidade, eles podem ter perdido muitos detalhes. As palavras pareciam cortar o ar e todos ficaram em silêncio, processando a enormidade da revelação. Miguel estava em estado de choque. Você está dizendo que de alguma forma eu sou um primo dele? E Ana? Isso tudo está se desmoronando. Antes que alguém pudesse intervir, a campainha tocou novamente, esse jeito insistente e inabalável. Ana virou-se, a expressão refletindo confusão e medo. Mas alguém? É um desfile? O que mais poderia acontecer? Lucas, angustiado, soltou um suspiro profundo. Vamos ver. O que mais pode ser? Ele se aproximou da porta enquanto a tensão na sala aumentava. Ele abria a porta, batendo de novo naquela onda de expectativa. E ao abrir, a figura que entrou fez o coração de Lucas parar instantaneamente. Era uma médica, com um olhar sombrio e em semblante sério. Desculpem, mas preciso falar com vocês. Algo deu muito errado com os testes de compatibilidade. Nós já sabemos sobre os erros. Miguel interrompeu, seu tom feroz. Todos aqui têm guardado segredos. O que você tem a dizer? A doutora olhou para cada um, sua expressão de compaixão se misturando com a urgência. Os resultados que recebemos indicam que não apenas Miguel não é filho de Lucas, mas houveram trocas e erros, e o que vocês sabem sobre sua árvore genealógica é incompleto. É uma questão de tempo até que tudo o que ficou escondido venha à tona. Os olhos de todos se arregalaram, chocados. A sala parecia girar. A verdade agora em um labirinto caótico. O que você quer dizer com incompleto? Ana perguntou, a voz atravessada pela fraqueza. Isso significa que Miguel não é o único que pode decepcionar? Sim, a médica confirmou. E eu não sei como dizer isso, mas há um novo teste que precisa ser feito. Uma nova comparação. E eu temo que o que vamos descobrir pode, bem, a sua saúde depende disso. A tensão aumentou novamente, como uma tempestade se formando a cada palavra. A revelação provocou uma onda de perguntas. Como assim? Lucas sussurrou, a angústia crescendo no peito. O que mais vem pela frente? Vocês precisam se preparar, porque o que quer que descubram pode destruir não apenas os laços entre vocês, mas também a sua percepção de quem realmente são. Ana e Miguel trocaram olhares aflitos. O que aconteceria agora? O que mais estava por vir? E se tudo o que acreditavam fosse apenas a ponta de um iceberg de segredos?
A médica olhou fundo nos olhos de cada um. A verdade sempre encontra um caminho. E assim, aquele alerta ressoava na mente de todos, enquanto o futuro parecia escorregar entre seus dedos, com a promessa de um desfecho que poderia ser devastador. A médica olhou para o grupo, a tensão crescendo como uma onda prestes a se romper. Precisamos agir rapidamente, disse ela, sua voz firme, mas carregada de preocupação. Não estamos apenas lidando com a saúde de Lucas, mas agora tudo isso ficou ainda mais complicado. A nova compatibilidade entre vocês pode não ser o que parece. Miguel, ainda em choque, cruzou os braços, como se tentasse se proteger. Como assim? O quê? Mais poderia haver? A raiva misturava-se com a incredulidade. Luciana, percebendo que a situação estava se desenrolando rapidamente, tomou a dianteira. Eu sinto que todos nós estamos perdendo a perspectiva. Em meio a todos esses segredos, o que vem primeiro é a saúde do Lucas. Ele precisa saber a verdade, independentemente do quão devastadora ela seja. Ana olhou para Luciana, os olhos cheios de dúvida. Mas o que isso significa sobre nós? Estamos aqui, lidando com a possibilidade de salvar uma vida, e agora tudo isso se torna um jogo de intrigas. A médica respirou fundo antes de prosseguir, o olhar firme. O que ninguém sabia é que há um erro no próprio teste que realizou a compatibilidade. Não é um mero acaso, é algo mais profundo. Miguel, Ana, vocês precisam saber que podem compartilhar mais do que pensavam. A sala ficou em silêncio absoluto. Todos respiravam pesadamente, o peso das palavras não ditas pairando no ar. Ana, com a voz embargada, perguntou: mais do que irmãos? O que você quer dizer? Vocês, todos vocês, estão conectados de uma maneira que é muito mais do que sangue, respondeu a médica, seu tom urgente. E antes que alguém pudesse protestar, uma nuvem de pânico surgiu quando a campainha soou ainda novamente. O ambiente estava tão carregado que parecia que o mundo exterior estava se aglomerando ao seu redor. Lucas, sentindo o coração acelerar, decidiu que não aguentaria mais. Ele se dirigiu à porta e a abriu, revelando uma figura reconhecível. Era Júlio, o pai de Ana e Miguel, de quem todos pensavam que estava fora da cidade há anos. O semblante dele exibia traços de desespero. Eu preciso falar com vocês. É urgente, ele disparou, a voz trêmula. Eu sabia que o passado voltaria para me assombrar. E agora é tarde demais. Miguel lançou um olhar confuso e incrédulo. O que você está fazendo aqui? Você fugiu. O que tem a ver com tudo isso? Júlio hesitou, olhando para cada um deles. A verdade é muito mais terrível do que imaginam. A história que sempre souberam não é tudo. O que eu escondi pode destruir a todos nós. A tensão no ar mudou de novo. A sala parecia vazar um forte cheiro de medo e urgência. O quê? O que você escondeu? Lucas disse, tomado pela urgência da revelação. Vocês não são apenas primos. A afirmação de Júlio cortou o ar. Miguel, a sua mãe não é quem você pensa. Ana, você também não é quem acha que é. Todos se entreolharam, seus rostos pálidos com a revelação devastadora. Ana começou a tremer, as lágrimas escorregando pelo rosto. Para com isso! O que você está dizendo? Vocês têm um histórico que sempre foi abafado. O que descobrimos não é só sobre paternidade, mas uma linha de sangue que ninguém teve coragem de revelar. E a verdade pode unir ou separar todos vocês para sempre. A médica olhou para Júlio, seu olhar sério. Como isso é possível? Porque Lucas não é o único, que pode ser considerado o pai, e a ligação entre todas as partes é algo que ninguém se prepôs. A voz de Júlio estava firme, mas as palavras ficavam cada vez mais confusas. O horror coroou na sala. A verdade estava se desenhando, mas em que direção? Sentindo que a base de sua vida estava se desmoronando debaixo de seus pés, Lucas falava com dificuldade. Então eu não sou o pai de nada do que eu acreditava ser? E agora todos estão em risco?
É exatamente isso. Vocês precisam decidir até onde estão dispostos a ir para descobrir essa verdade, porque pode afetar a saúde de Lucas e as vidas de todos. E assim a revelação final do passado se aproximava. Uma tempestade estava prestes a eclodir. Mas o que eles têm de real para unir? E o que vocês pretendiam? Miguel berrou, desmoronando em suas próprias dúvidas. A confusão densa e as consequências da verdade estavam prestes a atingir o ápice. O futuro da família estava em jogo, e a ligação estava se dissolvendo enquanto tudo parecia estar em pé de guerra. Esta é a hora de escolher, mas não podemos adiar muito mais, a médica insistiu, enquanto o momento decisivo se aproximava. Com os corações batendo desenfreados e a incerteza aflitiva entre eles, a sala estava prestes a explodir em revelações mais profundas e impactantes. A única certeza era que nada seria como antes. As cartas estavam na mesa, e o destino de todos dependeria do que acontecerá a seguir. A médica olhou para o grupo, a tensão crescendo como uma onda prestes a se romper. Precisamos agir rapidamente, disse ela, sua voz firme, mas carregada de preocupação. Não estamos apenas lidando com a saúde de Lucas, mas agora tudo isso ficou ainda mais complicado. A nova compatibilidade entre vocês pode não ser o que parece. Miguel, ainda em choque, cruzou os braços, como se tentasse se proteger. Como assim? O que mais poderia haver? A raiva misturava-se com a incredulidade. Luciana, percebendo que a situação estava se desenrolando rapidamente, tomou a dianteira. Eu sinto que todos nós estamos perdendo a perspectiva. Em meio a todos esses segredos, o que vem primeiro é a saúde do Lucas. Ele precisa saber a verdade, independentemente do quão devastadora ela seja. Ana olhou para Luciana, os olhos cheios de dúvida. Mas o que isso significa sobre nós? Estamos aqui, lidando com a possibilidade de salvar uma vida, e agora tudo isso se torna um jogo de intrigas. A médica respirou fundo antes de prosseguir, o olhar firme. O que ninguém sabia é que há um erro no próprio teste que realizou a compatibilidade. Não é um mero acaso, é algo mais profundo. Miguel, Ana, vocês precisam saber que podem compartilhar mais do que pensavam. A sala ficou em silêncio absoluto. Todos respiravam pesadamente. O peso das palavras não ditas pairando no ar. Ana, com a voz embargada, perguntou: mais do que irmãos? O que você quer dizer? Vocês, todos vocês, estão conectados de uma maneira que é muito mais do que sangue, respondeu a médica, seu tom urgente. E antes que alguém pudesse protestar, uma nuvem de pânico surgiu quando a campainha soou ainda novamente. O ambiente estava tão carregado que parecia que o mundo exterior estava se aglomerando ao seu redor. Lucas, sentindo o coração acelerar, decidiu que não aguentaria mais. Ele se dirigiu à porta e a abriu, revelando uma figura reconhecível. Era Júlio, o pai de Ana e Miguel, de quem todos pensavam que estava fora da cidade há anos. O semblante dele exibia traços de desespero. Eu preciso falar com vocês. É urgente. Ele disparou, a voz trêmula. Eu sabia que o passado voltaria para me assombrar. E agora é tarde demais. Miguel lançou um olhar confuso e incrédulo. O que você está fazendo aqui? Você fugiu! O que tem a ver com tudo isso? Júlio hesitou, olhando para cada um deles. A verdade é muito mais terrível do que imaginam. A história que sempre souberam não é tudo. O que eu escondi pode destruir a todos nós. A tensão no ar mudou de novo. A sala parecia vazar um forte cheiro de medo e urgência. O quê? O que você escondeu? Lucas disse, tomado pela urgência da revelação. Vocês não são apenas primos. A afirmação de Júlio cortou o ar. Miguel, a sua mãe não é quem você pensa. Ana, você também não é quem acha que é.
Todos se entreolharam, seus rostos pálidos com uma revelação devastadora. Ana começou a tremer, as lágrimas escorregando pelo rosto. Para com isso! O que você está dizendo? Vocês têm um histórico que sempre foi abafado. O que descobrimos não é só sobre paternidade, mas uma linha de sangue que ninguém teve coragem de revelar. E a verdade pode unir ou separar todos vocês para sempre. A médica olhou para Júlio, seu olhar sério. Como isso é possível? Porque Lucas não é o único que pode ser considerado pai, e a ligação entre todas as partes é algo que ninguém se prepôs. A voz de Júlio estava firme, mas as palavras ficavam cada vez mais confusas. Miguel estava à beira de um colapso, segurando a cabeça com as mãos. Isso não pode ser verdade. O que você quer dizer? Como isso? E foi nesse momento que uma explosão de luz iluminou a sala. O grupo virou-se para a janela e o som ensurdecedor de um acidente do lado de fora quebrou a tensão. Um carro havia colidido violentamente na rua e o impacto fez tudo tremer. Miguel correu até a janela. Ana o seguiu. Todos tinham os corações na boca. O que eles não viam era uma figura familiar sendo removida do carro acidentado. Ângela, uma velha amiga de infância, daqueles tempos em que tudo parecia mais simples. Ela estava caindo no chão, desacordada e ensanguentada. Não! Miguel gritou, seu rosto se contorcendo de medo. E o que mais chocou a todos foi a visão de outro homem já se dirigindo para a figura caída. Era o verdadeiro pai de Miguel. Ele não pode estar aqui. O que ele está fazendo aqui? Ana murmurou, horrorizada. Júlio só conseguia olhar para o filho, a expressão de terror em seu rosto. Não pode ser verdade. O que aconteceu? Os olhos de Lucas se arregalaram. Ele não sabia o que acreditar mais. O que era real? Que segredos pairavam sobre suas vidas? Ele se sentiu perdido, na borda de um abismo. Ana se virou para a médica, a voz tremendo. O que isso significa? O que mais temos que descobrir? E ao olhar novamente para o exterior, tudo estava mudando. As pessoas na rua agora se reuniam, o desespero se espalhando como um incêndio. Cada golpe que a vida lhes dava parecia mais forte, mais implacável. Os segredos estavam a ponto de serem expostos e a vida de todos estava em risco. O que mais estava para se revelar nesta tempestade de verdades desmoronadas e como isso afetaria o futuro de Lucas e seus filhos. O olhar de Lucas se fixou no acidente lá fora. O coração acelerado em seu peito ecoava a sensação de catástrofe. Ele mal conseguia processar tudo o que estava acontecendo. Miguel e Ana estavam em estado de choque, e a médica parecia tão perplexa quanto eles. Thomas, o que está acontecendo? Gritou Miguel, sua voz cortando o ar pesado. A multidão se aglomerava em torno da cena do acidente, mas a única coisa que importava naquele momento era a saúde de Lucas. Júlio, parado. A porta tremia. Precisamos ir agora, implorou, gesticulando freneticamente. A situação do Lucas não pode esperar. Mas Lucas não conseguia se mover. Algo, uma voz interna, gritava para ele prestar atenção. Ele se virou. A cena do acidente parecia um borrão. Então um grito ecoou, rasgando o silêncio. Não! Não faça isso! Todos se voltaram novamente para a janela. Ângela, a mulher do acidente, estava se debatendo no chão, gritando. Mas não era o que todos esperavam. Ela não estava apenas ferida. Estava agindo como se estivesse em transe. E, de repente, a figura de um homem, um estranho, apareceu atrás dela. Lucas ficou paralisado. Haviam segredos que ele não conhecia. O homem estava falando com Ângela, gesticulando de maneira desesperada. Você não pode esconder isso. Mas, o que você fez, você precisa revelar. Não, eu não posso, ela gritou, mas havia uma fraqueza em sua voz. Era como se um peso enorme estivesse pressionando-a, um segredo que estava prestes a se libertar. Quem é ele? Miguel, perplexo, fez a pergunta que todos estavam pensando, mas ninguém sabia responder.
Os olhares se cruzaram e as expressões mudaram. O espanto tomou conta de todos. Júlio parecia perdido. Ângela, o que está acontecendo? Ele murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. Então, a ambulância chegou. As luzes piscantes refletiram as incertezas na mente de Lucas. A médica tentou organizar a situação, mas estava claro que tudo estava fora de controle. A multidão começou a gritar e as sirenes ecoaram, misturando-se ao clamor da confusão. De repente, uma explosão de movimento tomou conta da cena. O homem atravessou a multidão e Lucas viu quando ele agarrou Ângela, puxando-a para mais perto. Você precisa parar com essa loucura. Você tem que dizer a eles. Então, cativado por um impulso irrefreável, Lucas saiu correndo para a porta, sem pensar nas consequências. O que estava acontecendo ali? O que Ângela e aquele homem estavam escondendo? O grupo ficou em estado de choque, observando Lucas ir. Pai, não! Gritou Miguel, mas era tarde demais. Lucas estava determinado a descobrir o que estava na ponta da língua de Ângela. Chegou até eles, e o homem olhou para Lucas com um mix de raiva e medo. Fique fora disso, você não sabe a verdade. Ele estava prestes a dizer algo, mas uma sombra de compreensão cruzou seu olhar. Não! O que você sabe? O que está acontecendo aqui? Lucas pressionou, sua voz carregada de urgência. Ângela, então, em um momento de fraqueza, olhou para ele. Lucas, você precisa entender. Não sou quem você pensa que sou. Esse homem, ele pode revelar tudo. As palavras dela atingiram Lucas em cheio. O chão pareceu desmoronar sob seus pés. Como assim? Ele queria a verdade. Mas tinha certeza de que a última coisa que desejava era um novo mistério. O homem então olhou para trás, preparando-se para sair. Deixe-me falar, gritou ele, mas foi interrompido por um grito que ressoou no ar. E quando todos se viraram novamente para a ambulância, a cena se tornou um inferno de confusão. Miguel, Ana! Gritou Lucas, se apercebendo de que agora o verdadeiro peso de sua família estava prestes a ser revelado. Mas a confusão era total. Um momento depois, a ambulância soou outra vez. Mas não só isso. As luzes da ambulância começaram a piscar de forma errática e, em um movimento súbito, a porta se abriu, revelando não apenas os paramédicos, mas uma mulher que Lucas nunca esperava ver novamente. Era uma figura do passado, alguém que ele achou que tinha deixado para trás para sempre, a mãe dele. Lucas sentiu o mundo girar. O que você está fazendo aqui? Ele estava em choque. A única coisa que sabia era que tudo o que havia construído estava prestes a desmoronar uma vez mais, e o eco dessa verdade destruiria tudo o que ele acreditava ser real. O olhar de Lucas se fixou no acidente lá fora. O coração acelerado em seu peito ecoava a sensação de catástrofe. Ele mal conseguia processar tudo o que estava acontecendo. Miguel e Ana estavam em estado de choque, e a médica parecia tão perplexa quanto eles. Thomas, o que está acontecendo? Gritou Miguel, sua voz cortando o ar pesado. A multidão se aglomerava em torno da cena do acidente. Mas a única coisa que importava naquele momento era a saúde de Lucas. Júlio, parado à porta, tremia. Precisamos ir, agora, implorou, gesticulando freneticamente. A situação do Lucas não pode esperar. Mas Lucas não conseguia se mover. Algo, uma voz interna, gritava para ele prestar atenção. Ele se virou. A cena do acidente parecia um borrão. Então, um grito ecoou, rasgando o silêncio. Não! Não faça isso! Todos se voltaram novamente para a janela. Ângela, a mulher do acidente, estava se debatendo no chão, gritando. Mas não era o que todos esperavam. Ela não estava apenas ferida. Estava agindo como se estivesse em transe. E, de repente, a figura de um homem, um estranho, apareceu atrás dela. Lucas ficou paralisado. Haviam segredos que ele não conhecia.
O homem estava falando com Angela, gesticulando de maneira desesperada. Você não pode esconder isso mais. O que você fez, você precisa revelar. Não, eu não posso, ela gritou, mas havia uma fraqueza em sua voz. Era como se um peso enorme estivesse pressionando-a, um segredo que estava prestes a se libertar. Quem é ele? Miguel, perplexo, fez a pergunta que todos estavam pensando, mas ninguém sabia responder. Os olhares se cruzaram e as expressões mudaram. O espanto tomou conta de todos. Júlio parecia perdido. Ângela, o que está acontecendo? Ele murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. Então a ambulância chegou. As luzes piscantes refletiram as incertezas na mente de Lucas. A médica tentou organizar a situação, mas estava claro que tudo estava fora de controle. A multidão começou a gritar, e as sirenes ecoaram, misturando-se ao clamor da confusão. De repente, uma explosão de movimento tomou conta da cena. O homem atravessou a multidão, e Lucas viu quando ele agarrou Ângela, puxando-a para mais perto. Você precisa parar com essa loucura. Você tem que dizer a eles. Então, cativado por um impulso irrefreável, Lucas saiu correndo para a porta, sem pensar nas consequências. O que estava acontecendo ali? O que Ângela e aquele homem estavam escondendo? O grupo ficou em estado de choque, observando Lucas ir. Pai, não! Gritou Miguel. Mas era tarde demais. Lucas estava determinado a descobrir o que estava na ponta da língua de Ângela. Chegou até eles, e o homem olhou para Lucas com um mix de raiva e medo. Fique fora disso, você não sabe a verdade. Ele estava prestes a dizer algo, mas uma sombra de compreensão cruzou seu olhar. Não, o que você sabe? O que está acontecendo aqui? Lucas pressionou, sua voz carregada de urgência. Ângela, então, em um momento de fraqueza, olhou para ele. Lucas, você precisa entender, não sou quem você pensa que sou. Esse homem, ele pode revelar tudo. As palavras dela atingiram Lucas em cheio. O chão pareceu desmoronar sob seus pés. Como assim? Ele queria a verdade, mas tinha certeza de que a última coisa que desejava era um novo mistério. O homem então olhou para trás, preparando-se para sair. Deixe-me falar, gritou ele. Mas foi interrompido por um grito que ressoou no ar. E quando todos se viraram novamente para a ambulância, a cena se tornou um inferno de confusão. Miguel! Ana! Gritou Lucas, se apercebendo de que agora o verdadeiro peso de sua família estava prestes a ser revelado. Mas a confusão era total. Um momento depois, a ambulância soou outra vez. Mas não só isso. As luzes da ambulância começaram a piscar de forma errática, e em um movimento súbito, a porta se abriu, revelando não apenas os paramédicos, mas uma mulher que Lucas nunca esperava ver novamente. Era a mãe dele. Lucas sentiu o mundo girar. O que você está fazendo aqui? Ele estava em choque. A única coisa que sabia era que tudo o que havia construído estava prestes a desmoronar uma vez mais. E o eco dessa verdade destruiria tudo o que ele acreditava ser real. Lucas, a voz dela era trêmula. Eu não tinha escolha. Preciso contar tudo antes que seja tarde demais. Vocês, todos vocês, não estão prontos para a verdade. Seu olhar era profundo e as lágrimas escorriam por seu rosto. O homem atrás de Ângela, em choque, olhou para trás também. Não, não! Você não pode fazer isso! Gritou, e o pânico estava estampado em seu rosto. Mãe, que verdade! Lucas gritou, a voz carregada de medo e confusão. O que você sabe que pode mudar tudo? A mãe de Lucas respirou fundo, e todos em volta deixaram de respirar. Todos vocês, Miguel, Ana, vocês não são só primos. Miguel e Ana são irmãos de verdade. O silêncio caiu como uma bomba. Todos se entreolharam, os rostos em choque. Os anos de segredos, de mentiras, de laços familiares deformados pareciam explodir em 1000 pedaços. Não,
Isso não pode ser verdade. Não. Pode. Miguel respirou pesado, a angústia em seus olhos. Desculpem-me. Eu nunca quis que isso saísse à tona. A mãe de Lucas continuou, a voz quebrada. Mas a verdade precisa ser revelada. Não podemos mais viver em ilusões. Agora a saúde de Lucas e o futuro de todos dependem disso. A multidão parecia um quadro embaçado, e Lucas sentiu que a vida ao seu redor estava lentamente se desmoronando. E enquanto a tempestade de revelações se instalava, ele percebeu que a verdadeira confusão ainda estava por vir. O que mais haviam escondido? Quem era o homem que estava ali e o que Ângela realmente sabia? As perguntas ecoavam na mente de Lucas, e a única certeza que lhe restava era de que nada seria como antes. O que mais estava por vir nas sombras dessa verdade devastadora? Lucas sentiu o mundo desabar. Quando a mãe dele entrou, cada palavra dela parecia cortar a sala como uma faca afiada. Não somos apenas primos. As revelações a respeito do passado continuavam a ecoar. Ele não podia acreditar que tudo o que pensava conhecer sobre sua vida e a de seus filhos estava sucumbindo. Miguel e Ana mal podiam respirar. A incredulidade pintada em seus rostos. Como você pôde nos esconder isso? Miguel questionou, uma mistura de raiva e dor transparecendo em sua voz. A tensão era palpável. Ana estava em lágrimas, seu corpo tremendo, o choque se manifestando em cada movimento. Mãe, o que aconteceu? O que você não nos disse? Lucas falou, quase sussurrando, pois as respostas que ele buscava não pareciam fáceis de encontrar. O homem atrás de Ângela, ainda em pé, parecia torturado. Ângela, lutando contra a fraqueza, finalmente disse: Eu tive que proteger vocês. A verdade poderia ter consequências que eu não estava pronta para suportar. A vergonha e o desespero se misturavam em seu olhar. As sirenes da ambulância continuavam a tocar, mas para Lucas era como se o tempo tivesse parado. A vida deles estava em jogo. E agora, a revelação sobre o laço de sangue entre Miguel e Ana deixava tudo ainda mais tenso. A médica, percebendo que a situação estava fora de controle, tentou intervir. Precisamos focar no que realmente importa. Lucas, sua saúde está em risco. Não podemos perder tempo. E o que eu faço com isso? Lucas respondeu, a frustração em sua voz quase visível. Como posso pensar em mim agora, quando tudo o que está em jogo é a vida dos meus filhos? Ele olhou para Miguel e Ana, um nó se formando em sua garganta. Então, o homem que estava com Ângela deu um passo à frente. A verdade, Lucas, é que o passado nunca se foi. Ele sempre esteve nos observando, esperando o momento certo para voltar. Vocês precisam enfrentar isso juntos. As palavras dele pareciam um feixe de luz em meio ao caos. Lucas olhou novamente para seus filhos e sentiu uma energia, um vínculo mais profundo do que qualquer rivalidade ou conflito familiar. Era como se a dor estivesse moldando uma unidade que nunca imaginaram. A vida é cheia de desafios e nós somos mais fortes juntos, ele disse, a voz mais firme agora. Podemos enfrentar isso. Se descobrirmos a verdade, não importa quão dolorosa ela seja. Precisamos de coragem e amor uns pelos outros. Um silêncio pesado caiu e Miguel e Ana trocaram olhares. Estamos juntos nessa, pai, Miguel disse, a determinação crescendo em sua atitude. As palavras de apoio de todos ecoaram na sala. A médica pareceu satisfeita. Então vamos agir. Precisamos de um novo teste e de todos os exames necessários. O laço que vocês têm pode ser a chave para a cura de Lucas. Todos se prepararam para enfrentar não apenas o desafio dos testes, mas também a própria família. A verdade, por mais dura que fosse, era necessária. As luzes da ambulância piscavam, simbolizando uma nova era para todos eles. Quando Lucas olhou ao seu redor, viu em cada um a determinação de reconstruir os laços quebrados. O futuro ainda parecia incerto, mas havia esperança. Eles estavam juntos agora, e isso era tudo o que realmente importava. E ao se despedir,
Lucas teve certeza de que essa luta em equipe seria a resposta para todos os segredos que carregavam. Foi então que o olhar ansioso da mãe o atingiu. Lucas, ainda temos muito que conversar sobre o passado. Não podemos deixar que os segredos nos destruam. Sua voz carregava a sabedoria de tempos difíceis. Sim, vamos conversar, mas não agora. O que importa agora é que estamos juntos. Disse ele, enquanto a multidão ainda murmura no fundo. A expectativa pairava no ar. O que mais poderia acontecer? Agora é sua vez de ficar com a gente. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora mesmo. Isso é fundamental para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Não fique de fora. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Cliquem. A história de Lucas pode ter terminado, mas o que virá a seguir? Fique ligado